Uma das maiores dúvidas que chegou no meu canal agora em 2023 e que possivelmente vai continuar para 2024 é como investir em um cenário de um crash, de uma época de crise. E aí, para poder responder essa pergunta, a gente foi atrás de uma entrevista com o Jonathan Wellon, ele que é um analista e CEO de uma empresa de investimento, que ele fala como você deve estar se alocando nesses períodos turbulentos para prevenir que o seu capital seja deteriorado. Lembrando que isso não necessariamente quer dizer que a gente vá ter uma crise agora em 2024, feito muitas pessoas, inclusive eu mesmo estou esperando, mas que mesmo que ela não aconteça, você tem que estar preparado com o seu portfólio bem diversificado para poder aí distribuir os riscos e não ter uma grande perda de patrimônio do todo o seu dinheiro suado e investido. Então, como sempre, eu vou trazer aqui os slides, né? O Jonathan é esse rapaz aí da foto, e a gente vai abordar aqui uma entrevista que ele deu de como investir durante um crash da Bolsa de Valores. Como sempre, eu vou deixar o link da entrevista aqui embaixo na descrição, para quem quiser assistir lá em inglês, mas eu já adianto aqui que aqui vai trazer todo esse conteúdo que eles falaram por lá, sumarizado, explicado tanto na parte de inglês, né, para quem não entende a língua, como também a parte de economia, para que você possa entender aí o raciocínio dele, como ele está se alocando. Mas primeiro, quem é o Jonathan? Jonathan é um executivo financeiro e analista que tem atuado como CEO da empresa de investimento Rocklink Investment Partners. Antes dessa posição, ele ocupou um papel significativo na AIC Limited, atuando como Chief Investment Officer, CIO. Ele é reconhecido por suas habilidades analíticas e por uma abordagem de investimentos que é fortemente baseada nos seus princípios. Então ele faz uma análise bem detalhada, tomando como partido aquilo que ele vai acreditando, que ele vai vendo, que é provável de estar acontecendo num cenário futuro. E aí ele vai fazendo seus investimentos baseado nessa análise que ele faz. Muito baseado no que vários gestores fazem normalmente, né? Eles pegam uma empresa, fazem, destrincham ali e vê se faz sentido ou não aquilo ali, baseado no que eles acreditam que vai estar acontecendo no futuro. O Wellon também é notável por sua perspectiva cristã no mundo das finanças e negócios, frequentemente integrando sua fé em sua filosofia de investimento. E aqui eu distou um pouco, né? Eu acho que fé não tem muita coisa a ver com a parte de investimento, mas é a forma dele estar trazendo, de fazendo as análises dele, e aí eu trago aqui para vocês exatamente como ele faz, né? Além de sua carreira no setor financeiro, Jonathan participa ativamente em discussões que exploram a interseção entre fé e economia. Ele é frequentemente visto falando em eventos e contribuindo com textos sobre o tema, proporcionando insights sobre como as crenças pessoais podem se alinhar às práticas profissionais, éticas e responsáveis. Então ele faz muita dessa parte aqui, fazendo as análises juntando com a parte de fé, e aí ele faz esses textos, ele escreve e ele faz, ele participa de eventos onde ele normalmente contribui aí falando sobre esse tipo de análise, né, juntando a parte de economia com a parte de fé. Devo admitir que eu nunca vi nenhum desses textos, desses discursos que ele fez, mas ele é muito conhecido no mercado por conta disso. E aí, para começar então aqui a entrevista, ele é perguntado sobre a perspectiva atual sobre a economia global e sobre os mercados financeiros. E aí ele fala, com as preocupações atuais sobre o aumento dos rendimentos dos títulos indicadores de recessão, e aqui está falando do government bonds, fraqueza do consumidor e instabilidade geopolítica, muitos investidores sentem-se compelidos a jogar pelo seguro, priorizando a preservação do capital em detrimento do retorno sobre ele. Coisa que, inclusive, a gente já trouxe aqui de outros analistas e gestores que estavam falando justamente isso. No momento em que a taxa de juros americana está pagando coisa ali próxima dos seus 4,5%, 5%, não faz sentido a gente estar correndo risco para poder estar se alocando ali para tentar ganhar mais. Na visão dele, isso é um problema. Afinal, se você não tem uma participação, uma posição boa no mercado, isso significa que você vai ter que entrar com time melhor. Se você saiu ali de um time X, é porque você está tentando entrar num time melhor que o X. E isso não necessariamente vai acontecer. E além disso, como a gente vai ver mais para frente, também tem outros pontos que ele traz aqui como questão, por exemplo, tributária, enfim, que também é condecorado, né, que ainda é adicionado essa questão. Então, na visão dele, você nunca deve estar fora completamente do mercado financeiro, como a gente vai ver mais para frente. E aí, ele fala, né, uma série de fatores macroeconômicos que estão influenciando a confiança dos investidores. O aumento do rendimento do título pode sinalizar expectativas de inflação ou uma política monetária mais restritiva. Indicadores de recessão, como a inversão da curva de rendimentos, e aqui está falando da inversão da curva de juros que a gente já trouxe aqui em vários vídeos, podem afetar o sentimento do mercado e a disposição dos investidores para assumir os riscos, né?
E a gente já falou muito aqui da questão da inversão da curva de juros, que quando ela inverte é porque o curto prazo está pagando mais do que o longo prazo, coisa que não é muito comum, a não ser que o mercado esteja precificando um grande problema no meio do caminho, que vai fazer com que a incerteza ali fique maior e, portanto, eles demandam um prêmio maior sobre aquele rendimento. E aí é por isso que acontece essa inversão. E aí isso também mostra que o mercado não está querendo correr risco, que é basicamente o que ele está falando aqui. A fraqueza do consumidor, muitas vezes refletida em dados de vendas no varejo e confiança do consumidor, podem prenunciar uma desaceleração econômica, coisa que a gente já tem visto, né? Inclusive, nessa última sexta-feira, se não me falha a memória, saiu dado, ou quinta, eu acho, saiu dado de inflação lá dos Estados Unidos, que vem, inclusive, muito melhor do que o esperado, que, inclusive, fez um rally na Bolsa, tanto do Brasil quanto no S&P e na Nasdaq. E aí ele está falando justamente dessa questão aqui, que essa desaceleração econômica vai ser refletida na inflação e que a gente vai ver cada vez mais esses dados tendo um impacto mais positivo no sentido de estar freando a inflação. E aqui, só para vocês terem noção do US Government Bond, né, que é o título do Tesouro Americano de 10 anos, que ele está pagando ali, como eu disse para vocês, perto dos 4,5, está 4,45 quando eu tirei esse print aqui. Ele aumentou, chegou ali na casa dos 5 logo agora no meio de outubro, fim de outubro, e agora caiu por conta desses vários dados, inclusive também da posição do Fed de não fazer o aumento da taxa de juros. E aqui é o Consumer Confidence Index, que é basicamente o dado de confiança do consumidor. Percebam que ele estava subindo consideravelmente aqui até 2020, aí deu uma grande queda, voltou a subir quase e voltou aos patamares normais ali no finzinho de 2021, início de 2022, desde então ele tem caído consideravelmente e ficado aqui lateralizado nessa casa aqui entre 100 a mais ou menos uns 110, 115. E aqui está justamente a questão do dado do cartão de crédito, né? Muito do consumo que está sendo feito nos Estados Unidos, inclusive a gente também já mencionou isso em outras lives, está sendo muito por conta do cartão de crédito, onde os americanos estão usando do seu cartão para poder manter o seu estilo de vida. E aí, obviamente, a dívida subiu, né? Vocês podem ver aqui que nunca na história dos Estados Unidos eles chegaram em patamares tão elevados, já passou da casa do $1 trilhão. É um dado muito impactante, especialmente por conta da questão da taxa de juros, que está demandando um valor mais alto. Portanto, essa dívida que está sendo acumulada aqui vai ser paga com juros maior. Isso aqui é um outro dado que oferece, né, essa questão ou demonstra essa questão de que a inflação lá nos Estados Unidos, apesar de estar cedendo, ainda existem vários dados mostrando que o consumo ainda está levemente acelerado, mas que também tem a questão de recessão que pode vir a acontecer e que você tem que estar preparado. E aí, vamos falar um pouco então das perspectivas atuais sobre a economia global e do mercado financeiro na visão dele, né? A instabilidade geopolítica, como conflitos e tensões políticos, podem criar incertezas e volatilidades no mercado, coisa que a gente já abordou aqui diversas vezes na questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, na questão da guerra que aconteceu, inclusive, com alguns países ali da África. Está acontecendo também agora na América Latina, onde Maduro está querendo anexar a região ali da Guiana, que tem postos, por conta justamente do petróleo. Tem a questão de Israel e Hamas, que essa já é de fato uma guerra que está acontecendo. Enfim, todas essas incertezas, esses problemas geopolíticos geram incertezas e volatilidade no mercado. E aí o Jonathan reconhece que, embora a cautela possa ser apropriada, né, um cenário muito catastrófico e tudo mais, é crucial entender as implicações de longo prazo de se afastar do mercado e o potencial de perder o crescimento composto ao longo desse tempo. E aí aqui é justamente a thumbnail que a gente usou para o vídeo que a gente falou sobre a guerra entre Israel e Hamas. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Lembrando que no vídeo a gente não fala da questão geopolítica, a gente fala apenas da parte de investimento e de alocação de capital nesses períodos de incerteza. E aí ele fala justamente da dificuldade de temporizar o mercado. O Jonathan compartilha sua perspectiva sobre a dificuldade de você conseguir entrar no mercado no momento apropriado. Uma tarefa que considera quase impossível até para profissionais muito experientes. Pessoas que acompanham o mercado praticamente todo dia, durante vários e vários anos, não conseguem fazer timing correto. E, portanto, na visão dele, você não tem que ficar procurando market time. Você tem que fazer o time do mercado, que é ficar no mercado por bastante tempo. Ele destaca que o comportamento humano e as emoções muitas vezes entram em jogo, tornando as decisões de investimento baseadas no tempo ainda mais desafiadoras. Pessoas que acabam tomando decisões baseadas em suas emoções acabam fazendo besteira, tomando posição, seja de entrada ou de saída, em horários muito ruins. No horário que você entra, a bolsa já está subindo bastante, depois ela cai,
e aí você entrou num momento de euforia, ou você sai quando o momento está desafiador, que era o momento que as coisas já estavam chegando no fundo, elas começam a subir, e aí você acaba perdendo as oportunidades de ganhar. E é por isso que, na visão dele, você tem que ter uma perspectiva mais racional na hora dos seus investimentos. Óbvio que todo mundo tem emoções e acaba afetando cada um de um jeito diferente, mas é essencial que você deixe as suas emoções, você controle ela na hora que você estiver lidando com a sua parte de investimento para você não acabar fazendo besteira. E ele fala que a disciplina ela é crucial. E mesmo os investidores mais experientes podem lutar para prever e reagir apropriadamente às rápidas mudanças do mercado. Então, mesmo quem é mais experiente acaba, por conta das suas emoções, fazendo algum tipo de besteira. Isso acaba afetando a sua performance ou até mesmo os seus rendimentos. Alguns, inclusive, chegam até a cair no cemitério, de perder todo o seu dinheiro, e quem está no cemitério não conta a história. É por isso que a gente nunca vê as pessoas que erram, a gente só vê as pessoas que acertam. E por isso que você tem que tomar muito cuidado aí com quem você segue no mercado financeiro, quais as notícias que você acompanha, que é para você não acabar fazendo algum tipo de besteira. Ele sugere que uma abordagem mais eficaz é manter uma estratégia de investimento consistente, coisa que a gente já falou, inclusive, aqui na live do Jared Williams, que ele falou justamente dessa questão de você ter um tipo de alocação estratégica e você fazer somente um rebalanceamento ali uma vez por ano dessa sua alocação, que é para evitar que você acabe tomando decisões de investimento baseadas em suas emoções. E aí ele continua aqui, focado em objetivos de longo prazo, obviamente quanto maior o prazo, menor o risco, em vez de tentar capitalizar em movimentos de curto prazo, que são muito imprevisíveis e você não consegue necessariamente acertar tão bem, que são justamente imprevisíveis e arriscados. E aqui é justamente a thumb da live, os melhores investimentos para a crise do Jared Williams. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir, vale super a pena também. Estratégia de investimento durante períodos de incerteza. O Jonathan sugere que, apesar das incertezas, é importante manter uma abordagem de investimento equilibrada, estando sempre à procura de oportunidades, mesmo em um cenário econômico frágil, que é basicamente o que a gente está vivendo agora, um cenário de econômico meio catastrófico. Você tem que manter as suas alocações procurando ainda boas oportunidades de investimento, mas também manter um equilíbrio, onde você vai ter uma quantidade talvez até de caixa ou de alguns investimentos mais seguros para poder equilibrar e balancear o seu portfólio e prevenir que você perca aí todo o seu dinheiro. E aí ele fala das estratégias de investimento durante períodos de incerteza. O entrevistado oferece uma visão equilibrada sobre como navegar pelos mercados durante períodos de incerteza. Ele reconhece que a economia global está enfrentando desafios significativos, o que exige uma abordagem cuidadosa e deliberada para o investimento. O Elon enfatiza a importância de não reagir de forma exagerada às notícias de curto prazo, coisa que é muito difícil porque a gente fica preso às notícias que saem ali no jornal, que são muito baseadas para prender a sua atenção e às vezes não necessariamente é aquele problema todo que está sendo passado. E isso acaba afetando a sua decisão de investimento. E aí, para evitar isso, você tem que manter uma visão de longo prazo, procurando ativamente as oportunidades de investimentos que possam surgir mesmo nesses tempos difíceis. E vale ressaltar, uma frase inclusive muito famosa do Warren Buffett, que você tem que comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. E os sons dos canhões é justamente nesse momento de dificuldade que as melhores oportunidades aparecem. E você tem que estar ligado aí para poder aproveitar. E ele aconselha os investidores a serem cautelosos, mas também a não se fecharem completamente para novos investimentos, pois isso pode levar a perder o crescimento potencial que pode ocorrer mesmo durante ou após os períodos de turbulência econômica. Inclusive, lá na entrevista, ele fala justamente do período de quem saiu ali em 2013 por conta da grande queda que aconteceu nos Estados Unidos, e você perdeu aí pelo menos uma década de crescimento que teve de 2013 até praticamente 2022, que o mercado só fez, ou até 2021, que o mercado só fez subir aí durante esses quase 10 anos, justamente esse período que faria o seu portfólio crescer ali coisa na casa de 80%, 100%, que foi mais ou menos o que rendeu durante esse período. E aí ele fala do impacto das emoções nos investimentos. A maior falha ocorre quando as pessoas se tornam temerosas e decidem vender tudo, dizendo: eu quero sair completamente do mercado, eu não aguento mais essa volatilidade. E nesses momentos, geralmente são as melhores oportunidades para você estar comprando. É justamente nesse momento que você deveria estar comprando cada vez mais daquelas empresas, se obviamente elas fizerem sentido, tiver ali dentro de um portfólio que realmente as ações, aqueles ativos, façam sentido no longo prazo e tudo mais. Obviamente que tem uma análise aí, não é simplesmente comprar qualquer coisa. Mas são nesses momentos de dificuldades que aparecem as oportunidades para você comprar barato e poder segurar por longo prazo ganhando bastante dinheiro, tanto no rendimento quanto nos dividendos. Isso significa que
você terá que escolher o momento certo para voltar ao mercado, o que é extremamente difícil. Se você saiu completamente do mercado, você não tem dinheiro ali investido em bolsa, por exemplo, você agora precisa voltar para a bolsa em algum momento. E você tem que ter o conhecimento, ou talvez até a sorte, posso dizer essa palavra, de conseguir voltar num preço mais adequado, ou até melhor do que aquele que você tinha saído. Então, portanto, essa estratégia de você sair completamente para voltar depois é uma estratégia extremamente arriscada e muito difícil de dar certo. É muito provável que você vai acabar perdendo dinheiro se você tentar aí. E ele alerta que tal reação pode não apenas resultar em perdas significativas devido ao timing de mercado que você fez errado, mas também pode ter consequências fiscais adversas, né? Porque você pode ter a realização de algum lucro que você teve ali com a venda daquele ativo, e aí a subsequente obrigação tributária de você pagar isso para o fisco, de você ter tido lucro ali e você ter que pagar os impostos relativos àquele lucro. Além disso, ele ressalta a dificuldade psicológica e estratégica de decidir quando e como reentrar no mercado após sair. Como é que você vai entrar no mercado depois que você já saiu completamente, ele já está muito mais caro do que você saiu e você vai começar a pensar, putz, fiz uma merda, fiz besteira, não consigo e tal. E isso psicologicamente te afeta bastante. E aí, justamente para evitar isso, ele passa a mensagem central, que é justamente de você deixar as decisões de investimentos baseadas em estratégias sólidas e objetivas, e não em reações emocionais a eventos de mercado de curto prazo. Na questão do custo, né, o quanto vai te custar se você for conservador demais, se você tentar não correr risco nenhum. E aí ele ilustra justamente o custo de oportunidade de um conservadorismo excessivo, destacando casos de investidores que retiraram-se do mercado e hesitarem em reinvestir durante o período prolongado de crescimento do mercado, como o caso de 2013, por exemplo. Ele observa que, enquanto esses investidores buscavam evitar perdas durante uma recessão, eles inadvertidamente perderam o potencial de crescimento significativo que as ações tiveram, porque não só não entrou numa recessão, ou a recessão foi muito curta, os ativos voltaram a subir e você deixou de aproveitar dessas oportunidades. Ele sugere que, embora seja prudente ser cauteloso, os investidores também devem considerar o impacto do longo prazo, de não participar dos mercados e o efeito do crescimento composto sobre a construção de riqueza ao longo do tempo. Obviamente que, se você ganha rendimento em cima de rendimento, isso vai afetar cada vez mais o seu patrimônio e você vai conseguir gerar cada vez mais riqueza. E quanto maior for esse prazo, né, quanto mais você estender esse prazo, menor é o risco de você perder dinheiro, né? Existe até um estudo que em 20 anos não teve ninguém que conseguiu perder dinheiro na bolsa se você segurou por 20 anos um papel e ele não quebrou, obviamente. Então, se você segurar por 20 anos, você já consegue sair pelo menos no 0 a 0. E quanto maior esse tempo, maior essa escala, maior a multiplicação de capital que acontece ali por conta do efeito dos juros compostos. E isso é um custo de oportunidade que você perde por simplesmente ser conservador demais, por querer sair do mercado num timing errado, porque está com medo, porque está com algum tipo de emoção que está afetando você. E aí você tem que controlar esse tipo de emoção para evitar que isso aconteça com os seus rendimentos. Ele defende um equilíbrio entre preservação de capital, onde você ainda assim tem uma segurança, não corra muito risco, e a busca pelo retorno, onde você vai investir em empresas que vão multiplicar e fazer esse dinheiro virar cada vez mais. Adaptando a estratégia de investimento às condições de mercado à medida que elas forem acontecendo e aos objetivos pessoais de cada investidor. Obviamente, cada pessoa tem um objetivo, tem uma meta, e isso, obviamente, vai afetar o quanto de risco você vai correr também. Uma pessoa que não tem uma necessidade de ganhar tanto dinheiro, já tem um patrimônio bem consolidado, ela pode ficar um pouco mais conservadora. Uma pessoa que quer fazer a multiplicação corre um pouco mais de risco. Então, isso é tudo ajustável, mas você tem que ter uma estratégia bem definida para evitar que você perca dinheiro. E aí ele fala da gestão de risco e alocação de capital. Estamos mantendo um saldo de caixa maior do que o normal para gerenciar riscos e aproveitar oportunidades. Isso nos permite ser ágeis e capitalizar em valuations atraentes que podem surgir. Se surgir alguma empresa que esteja no valuation bom, que esteja barata, que a gente possa comprar e que isso vai multiplicar muito o nosso capital, a gente vai comprar porque a gente tem o dinheiro separado para poder fazer isso. Tem uma frase que alguma live que eu trouxe aqui, que eu não lembro quem foi que falou, que dizia que quem tem dinheiro tem o poder de barganha, que acontece muito nesses períodos de recessão, de você ter uma baixa liquidez de mercado e quem tem o ativo líquido, o caixa líquido, acaba fazendo compras excepcionais porque as pessoas precisam do dinheiro para poder liquidar algum tipo de dívida, de operação, e não tem esse dinheiro. Elas acabam aceitando
a vender um ativo por preços muito mais baixos para poder fazer o pagamento das suas dívidas. E é para isso que você tem que também ter dinheiro de segurar caixa nesses momentos. Que, inclusive, o próprio Warren Buffett também está fazendo. Warren Buffett está com maior quantidade de caixa livre na Berkshire Hathaway desde a sua criação. São 147 bilhões de caixa que ele está lá segurando, ganhando seus juros lá de quase 5% ao ano, né? Porque está provavelmente na renda fixa americana, no ETF, alguma coisa comprado lá, e ele está ganhando ali seus 5% ao ano e esperando por oportunidades que possam surgir aí ao longo do caminho. E aí ele é perguntado quais são as suas principais preocupações em relação aos bancos, especialmente aqui no Canadá. O entrevistador ele é do Canadá e o entrevistado também. E ele fala, temos sido cautelosos em relação aos bancos nos últimos anos devido à crise da dívida que está em curso. E a gente já falou aqui muito dessa questão da dívida dos bancos, desde março, da quebra bancária. A gente já trouxe vários vídeos explicando sobre ela. Quem quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E ele fala, no Canadá, uma porcentagem significativa das hipotecas atuais está em amortização negativa, o que basicamente significa que a pessoa está amortizando aquele valor ali muito abaixo do valor que ela deveria, o que coloca pressão sobre os bancos, pois eles estão sentados sobre perdas não realizadas. Eles têm algum ganho ali para ter, mas esses ganhos é abaixo da taxa de juros, então para ele é uma perda, e ele não consegue realizar porque ele precisa dessa amortização constante até o final do prazo para poder contabilizar esse prejuízo contábil dentro do seu balanço. E ele fala justamente dos desafios hipotecários que está acontecendo nos bancos canadenses. Ele diz, cerca de 20% das hipotecas atuais em alguns bancos canadenses têm amortização negativa, o que significa que os pagamentos das hipotecas não cobrem os juros. Os bancos negociaram pagamentos mais baixos para evitar execuções hipotecárias. Que é quando a pessoa não consegue pagar, o banco vai lá e toma a sua propriedade e revende. Mas isso representa riscos para os bancos, porque eles não conseguem ter aquele dinheiro e isso, obviamente, afeta as margens dos bancos. Nos Estados Unidos, muitos bancos têm perdas não realizadas que chegam na casa dos 700 a 800 bilhões de dólares. Inclusive, é um dos maiores prejuízos que tanto o Banco Central, o Fed, está tendo, quanto os bancos que investiram em títulos de longo prazo, obviamente com o aumento da taxa de juros. Tem o efeito da marcação a mercado que fez com que eles perdessem dinheiro. Há potencial para mais problemas, especialmente para os bancos regionais, com cerca de 10% do seu patrimônio em risco. Isso está muito em linha com a questão dos bancos regionais estarem mais alocados no commercial real estate, que é o real estate de áreas comerciais, que está muito depredado, está precisando muito de capital, mas que não consegue ter acesso a esse capital fácil por conta do aumento da taxa de juros e também não estarem conseguindo renda por conta dos seus estabelecimentos estarem com vacâncias ainda elevadas. E com relação à questão do conteúdo que a gente trouxe aqui a live, falando sobre essa questão dos bancos, a Nomi Prince trouxe uma live que a gente acompanhou, que a gente traduziu e explicou aqui para vocês, falando sobre o fim dos bancos e também a perspectiva econômica dela. Se vocês quiserem, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Diante dessas preocupações, por que os investidores devem ser cautelosos a estar investindo no setor bancário? Embora não esperamos que os bancos entrem num colapso, não é essa a expectativa base dele, duvidamos que experimentarão um alto crescimento de lucro no futuro próximo. É essencial considerar os riscos e desafios que eles enfrentam e que vão também enfrentar, porque esse tipo de problema ainda não acabou. Então é essencial que você tenha uma noção de que ao estar investindo em algumas empresas do setor bancário, provavelmente, não quer dizer que você vá perder dinheiro, mas esse banco vai ter uma volatilidade muito maior por conta de todas essas incertezas e problemas que estão acontecendo lá nos Estados Unidos. E aí eu trouxe aqui, por exemplo, o gráfico de algumas cotações de alguns dos bancos mais fortes lá dos Estados Unidos. Temos o JP Morgan, que vocês podem ver, né, que de 2021 ali, fim de 2021, para o meio de 22 teve uma grande queda, ele até voltou a subir aqui, recuperou boa parte do seu prejuízo, mas que ainda não está nos seus topos históricos, né? Teve uma queda aí de praticamente o quê? 20%. No Bank of America, essa queda foi ainda mais drástica e ainda não voltou a subir. Ele está com queda ali que chega a mais de 50% das suas máximas. Quanto o Wells Fargo, que está muito negativo em relação a esses últimos 5 anos, em comparação aos outros que estavam ainda positivo, mas pelo menos em relação a 2022, essa queda não foi tão acentuada assim. Foi uma queda bem menos acentuada do que os outros dois bancos que a gente trouxe aqui. Mas esses são os bancos até grandes. Se a gente pegar bancos regionais, os que não quebraram, obviamente,
eles provavelmente vão ter quedas ainda mais acentuadas e mais significativas. Existem outros setores, além do setor bancário, que você está evitando? Ele fala, sim, também estamos evitando empresas de seguro de vida, pois enfrentam pressões contínuas e acreditamos que existem melhores oportunidades de investimentos em outros lugares. Coisa que é muito incomum da gente ver quando está tendo esse tipo de alta de taxa de juros alta, nesse período de taxa de juros elevada, já que quanto maior a taxa de juros, maior o rendimento da seguradora. A gente já trouxe em outro vídeo, eu vou sumarizar aqui para vocês, uma seguradora basicamente recebe um dinheiro hoje, ela deixa esse dinheiro parado lá para caso haja o sinistro, que é quando a pessoa precisa usar daquele dinheiro, né? Ela precisa cobrir o dinheiro da pessoa que colocou lá, do contrato. Então ela deixa parada rendendo ali a taxa de juros. Taxa de juros subiu, as seguradoras conseguem ter rendimentos ainda mais elevados. Mas possivelmente, por conta já desse cenário, muitas pessoas já devem ter investido nas seguradoras, o que fez com que seu valuation provavelmente subisse, e é por isso que ele está falando aqui, comentando aqui, que provavelmente eles têm investimentos melhores em outros locais. E aí ele ia perguntar em que setores você encontra mais, você acha mais atrativo, você encontra ativos mais bem vistos, né, mais fáceis de você estar alocando. Estamos interessados no setor de infraestrutura e de utilidades. A necessidade de investimentos significativos em rede e melhorias de infraestrutura torna as empresas desse setor muito atraentes. E quem acompanha, por exemplo, a questão do orçamento americano, desde 2020 ou 2021, se não me falha a memória, estava tendo aqueles orçamentos muito focados em renovação da questão de infraestrutura e também da necessidade agora de mais energia elétrica devido à questão dos carros elétricos. Tudo isso oferece oportunidade de investimento para as empresas que estão ali alocadas nesse setor, e se você está alocado nessas empresas, você acaba ganhando aí também por conta disso. Como você vê o setor de energia diante das preocupações com a descapitalização? O setor de energia, especialmente as empresas de petróleo, que são bem administradas, podem se beneficiar das restrições de oferta devido à descapitalização. Então, essas empresas que estão descapitalizadas, elas conseguem aproveitar muito bem, porque isso oferece com que o barril do petróleo acabe ficando em preços ainda mais elevados. Hoje teve uma queda significativa, o preço do barril do petróleo está beirando ali a casa dos $80, mas não faz o quê? 2 semanas ele estava beirando a casa dos 90 e poucos dólares. Ele fica oscilando ali na casa dos 80, 90 e pouco, o que é um preço bem acima da grandíssima maioria das empresas, né, do custo de extração das empresas, que oferecem margens, obviamente, muito rentáveis. Algumas empresas oferecem rendimentos de fluxo de caixa livre de 12% a 18%, o que é um rendimento muito elevado, e seus dividendos e recompras de ações estão aumentando gradativamente aí. A gente viu, por exemplo, até no caso da Petrobras, que teve um grande aumento de recompra e também um pagamento de dividendos significativo com um lucro bem grande. Então, tudo isso faz com que as empresas petrolíferas, obviamente, acabem sendo bons investimentos. Mas cuidado com a empresa petrolífera que você vai selecionar aí, caso você ache que é um bom investimento e caso você adicione ao seu portfólio, porque ele está falando aqui de empresas bem administradas, né? Então, cuidado aí para não correr risco com má administração. Inclusive, eu aproveito até para fazer uma pergunta para você que acompanhou até aqui. Se você investe no setor petrolífero, qual é a empresa que você está investindo? Deixa aqui embaixo na descrição, nos comentários, que eu quero saber quais empresas vocês estão alocando aí no setor petrolífero. E nessa live que a gente trouxe aqui, que inclusive foi a primeira live que a gente trouxe do Rick Rule, ele fala justamente dessa questão das matrizes energéticas. Ele é um especialista da parte de commodities, vale super a pena vocês darem uma assistida. Ele fala muita coisa importante lá, inclusive sobre essa questão do petróleo, da descapitalização do petróleo e muito mais. Existem subsetores específicos dentro da indústria que interessam você, e ele fala que sim, estamos de olho no espaço, no setor dos equipamentos elétricos, especialmente empresas que auxiliam as concessionárias na atualização das redes, que estão sob pressão e requerem investimentos significativos. E quanto mais, obviamente, de investimento for feito, maior vai ser o crescimento, maior vai ser o lucro e, portanto, a valorização da cotação da empresa. E aí ele é perguntado quais são suas palavras finais de conselho. E ele fala, certamente minhas palavras finais seriam para que todos permaneçam vigilantes e bem informados. Embora a cautela seja fundamental em tempos de certeza, não devemos parar de investir ou deixar o medo nos paralisar. É crucial continuar buscando oportunidades inteligentes e diversificadas. Isso aqui é um conselho que eu mesmo dou para todos vocês, que vocês continuem procurando as oportunidades, não deixem de investir na Bolsa de Valores
e continue fazendo as suas alocações em boas empresas e no futuro, o futuro eu de vocês vão agradecer. Além disso, considere a orientação de um consultor financeiro experiente, especialmente se você não estiver familiarizado com os mercados financeiros. Lembre-se que o conhecimento é uma arma poderosa para enfrentar qualquer cenário econômico. Portanto, siga adiante com sabedoria, um olho nas oportunidades e outro na preservação do seu patrimônio. E eu vou aproveitar até aqui para fazer um jabá, porque quem falou isso aqui foi ele, nem fui eu mesmo, mas eu vou aproveitar para fazer o jabá meu aqui. Se você quiser que eu seja seu consultor financeiro, tem um link aqui embaixo na descrição que você pode estar preenchendo para que a gente possa conversar e aí ver se eu posso estar te ajudando. Sumarizando então aqui a entrevista. Ele que é da Brooklink Financial, destaca a importância da cautela devido a fatores como aumento da taxa de juros e instabilidade geopolítica nos mercados financeiros. Ele falou de erros comuns dos investidores que são movidos pelo medo, não só pelo medo, mas também com a ganância, entre outras emoções, com uma tentativa de temporizar o mercado, de você sair agora para entrar num tempo melhor, que às vezes pode acontecer, às vezes não, é muito questão de sorte. A estratégia da Rocklink é focar em investimentos em valor com a lista concentrada de empresas atraentes. Então, apesar da diversificação, ele não tem 50, 100, 200 empresas, ele tem 15, 10, que são boas empresas que ele faz um investimento mais agressivo e, obviamente, ou ele ganha ou ele perde mais por conta disso, né? Depende se ele acerta ou se ele erra. Eles mantêm saldo de caixa mais alto no momento, aguardando oportunidades de investimento. E o Jonathan destaca que as empresas bem administradas podem aproveitar concorrentes fracos em condições de mercado desfavoráveis para que você possa comprar mais barato, como eu expliquei agora há pouco. Ele fala das suas preocupações com relação ao setor bancário e da crise da dívida e pressão sobre os consumidores, e fala da questão das hipotecas do Canadá, que estão 20%, pelo menos 20% das hipotecas negativamente amortizadas. Nos Estados Unidos, a perda bancária chega na casa de quase 800 bilhões de dólares, e fala muito da questão de você ter uma cautela com os bancos e a parte da indústria de seguro de vida. Interesses em infraestrutura e utilidade devido a pressões nas redes elétricas, que ele acredita que vai ser um ótimo investimento. Setor de equipamento elétrico devido à necessidade de atualizar as redes elétricas. E também o interesse no setor de energia, especialmente petróleo e gás, das empresas bem administradas. Cuidado, foco, das empresas bem administradas. Oportunidades de infraestrutura devido a fundos alocados para esses projetos. A questão das empresas industriais bem administradas, que também são bem atraentes, né? Em maneira geral, já é bem, na parte do petróleo e gás é ainda melhor. Crescimento a longo prazo esperado em infraestrutura e utilidades devido a investimentos planejados que vão sendo feitos até por questões de necessidade e também por questão das demandas de carro elétrico, entre outras, que foram surgindo aí ao longo desses últimos anos. Então, pessoal, basicamente, ele falou muito da questão dos ativos, principalmente ligados à energia elétrica, que é um setor de utilidade pública muito utilizado e não tem como a gente, de fato, viver sem, né? E se vocês forem analisar até no vídeo que eu fiz, aqui, uns 6 meses atrás, mais ou menos, que é justamente sobre essa questão da demanda energética, a demanda ela é praticamente constante de termos de crescimento, enquanto que não necessariamente a produtividade, né, a produção, a oferta dessa energia vai crescendo. Às vezes o crescimento está muito abaixo da quantidade de crescimento da demanda, o que faz com que os preços de energia subam cada vez mais. E aqui eu estou falando especialmente do setor de petróleo e gás, que teve uma descapitalização muito ligada à questão de transição energética forçada que está sendo feita, puxada principalmente por países desenvolvidos. Isso oferece uma oportunidade de investimento muito grande. Mas, em contrapartida, é importante você também estar ciente que, primeiro, é um mercado de volatilidade, porque é um setor que depende muito de commodity. Segundo, essa questão aqui de curto prazo, se de fato houver uma recessão, petróleo é um setor, uma commodity que ela é extremamente afetada pela questão de atividade econômica. Se a atividade econômica fica muito fraca, o petróleo cai, o que obviamente traria um prejuízo para você que está investindo nessa empresa. Então você tem que fazer uma alocação muito cautelosa, muito incisiva, até em termos de questão de portfólio, para você não acabar fazendo alguma besteira, de acabar perdendo dinheiro aí por conta dessas alocações. Beleza? Mas enfim, o que é que vocês acharam da opinião do Jonathan? Vocês acham que esses setores são de fato bons para você estar investindo? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Agradeço a todos que ficaram aqui até o final. Peço que se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para acompanhar nossos conteúdos e te aguardo no próximo vídeo. Mas antes de eu ir, como sempre, eu deixo esse vídeo aí na tela
que foi escolhido especialmente para você pelo YouTube.